Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal e hoje aula 16 para você que está assistindo o nosso curso, para você que está assistindo essa aula modular aleatória procurando na internet. Essa aula nós vamos começar a entender como fazemos a importação dos nossos módulos dentro do Python. Basicamente, nós vamos entender como importar bibliotecas para fazer uma configuração especial, tudo bem? Assim como você tem no PHP, que você pode fazer o import, assim como você tem o Node, que você pode fazer o import, você tem no Java e outras bibliotecas, no Python você também pode fazer o import de algumas configurações. Então, existem bibliotecas nativas, que você coloca lá import tal coisa, e aí você consegue colocar no seu código. E tem bibliotecas que não são nativas, que você pode baixar através ali do seu... Fugi até o nome agora. Do seu terminal. Isso, lembrei. Dentro do terminal você pode fazer o import ali diretamente de uma biblioteca, tá? Então, vamos entender como funciona, primeiramente, a importação de bibliotecas nativas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui aula 16, então vocês sabem que essa aula é sobre imports, tudo bem? E aí, nós vamos entender como funciona. Vou usar aqui o comando code. Para abrir essa pasta diretamente aqui, né, o nosso VS Code dentro da nossa pasta, tá? Lembrando que esse comando é Ctrl Alt botão direito, você vai ganhar ali a propriedade para abrir. Então você que está assistindo nossas aulas sabe que eu gosto de criar uma pastinha do zero, eu gosto de colocar ali os arquivos que nós vamos trabalhar, eu gosto de abrir o VS Code dentro da pasta, tudo bem? Então crie sua pastinha aí, crie um arquivo chamado aula16.txt para fazer algumas anotações, né? E aula 16.py, tudo bem? Então vamos fazer assim esses dois arquivos aí. Primeiramente nós temos que entender que nós temos ali nossos queridos colchetes, tudo bem? Eu sei que muita gente já trabalha com programação, eu sei que muita gente já conhece chaves, colchetes, parênteses, né? Mas muitas vezes nós esquecemos qual que é que nós estamos usando. Eu sei utilizá-lo, calma aí, ó, parênteses, mas às vezes eu esqueço qual que é o colchete, a chave, o parênteses, isso é normal, tá? Opa, coloquei errado, ó, parênteses aqui, aí tá vendo? É comum, tá? Então é sempre bom lembrar isso aqui. E como vocês possam imaginar, dentro do Python existem bibliotecas nativas, tá? Então, quando você vai lá, baixa o Python, instala dentro da sua máquina, e aí você pode dar comandos em Python e ele vai funcionar. Assim como nessa importação das bibliotecas, ela vem junto quando você instala o Python. Então tem várias bibliotecas nativas, recebem atualizações, e existem bibliotecas open source, que você pode baixar e colocar na sua configuração ali do Python, tá? Então você vai abrir o terminal, vamos abrir o terminal aqui, ó, um novo terminal, tudo bem? E aí você vai fazer lá um import, e aí você vai dar alguma coisa, alguma biblioteca para baixar, tá? Nessa aula, nós vamos primeiramente entender alguns imports, ou como importar uma biblioteca nativa, tudo bem? Então, qual é a forma de fazer esse import? Olha que tranquilo. Import. A forma mais difícil que você poderia imaginar. Se eu der espaço e apertar Ctrl e espaço, aqui vai estar listada muita coisa que eu posso fazer de biblioteca, tá? Só tem essas daqui, ó, bem simples, né? Tá? Metade disso aqui é biblioteca que nós podemos simplesmente trabalhar. E se você for baixar uma biblioteca também não tem importância, tá? Nós vamos entrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. Deixa eu fechar aqui por enquanto. E vamos colocar aqui, ó, o Py, ou pip, tá? Que é a forma de você baixar a sua biblioteca de fora, tá? Então você tem o pip aqui, que basicamente é um repositório, né, de bibliotecas para você baixar dentro do seu Python, tá? Então existe muita biblioteca que você pode pesquisar aqui. Então você pode colocar, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma biblioteca que eu lembre de cabeça. Temos aqui o... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Temos aqui o paper, tá? Algumas bibliotecas ali para você dar comandos gráficos, tá? Você pode criar um software em Python com gráfico mesmo, criando uma tela e tudo mais. Então existe muita biblioteca que você pode colocar aqui, tudo bem? Então quando você vai fazer a instalação de uma biblioteca, ele vai te mostrar aqui como ela funciona,
exatamente como outras linguagens de programação, tudo bem? E aí, você só precisa dar o comando pip install e baixar esse querido aqui, tudo bem? Então, ó, temos aqui um gerador de cache do Django. Para quem trabalha com Django aí em Python, você pode simplesmente fazer esse cara aqui, tá? E aí, a forma de instalar é bem simples, ó. Lá no nosso terminal, nós podemos copiar isso aqui, ó, e colocar dessa forma aqui no terminal, tá? Pip install paper e ele vai baixar essa biblioteca para você trabalhar, tudo bem? Mas, antes de fazer isso, eu vou baixar uma biblioteca nativa. Na verdade, não vou baixar, né? Eu vou importar para o nosso projeto aqui uma biblioteca chamada Math, exatamente como você está pensando. Eu posso simplesmente importar uma biblioteca nativa do modo Math para você trabalhar aqui com configurações matemáticas, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, um print, tudo bem? Para trabalhar aqui com o nosso querido... Opa, escrever corretamente, né? Math, ponto. E aí temos aqui configurações matemáticas que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Antes de vocês ficarem perdidos aqui. Vamos lá. Então, o que significa esse Math? É uma biblioteca matemática, tudo bem? Então, no JavaScript também existe o MathRandall, o MathFloor e outros aí que você pode arredondar números, fazer configurações de soluções matemáticas, tá? E esse aqui é uma variável onde você pode colocar ali situações, ó, é uma função onde você vai ter ali, ó, um suporte de float index. Você vai trabalhar basicamente com float, tá? Claro que eu estou simplificando e generalizando ali a forma que você vai conseguir. Mas dessa forma aqui, esse RQT, você vai trabalhar basicamente com a raiz quadrada desse senhor aqui, tudo bem? Eu vou rodar esse comando, e para rodar o comando, basta colocar Python na pasta onde está meu arquivo, aula16.py, e aí ele vai rodar o nosso arquivo, tudo bem? Então, por que ele colocou float ali? É porque ele dá uma resposta com números quebrados, então 4.1, 7.4, né? Mas nós estamos trabalhando aqui com a raiz quadrada desse cara, então, aqui ó, raiz quadrada, tudo bem? Olha só que legal. E a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, tudo bem? Regrinha matemática simples, mas que dificilmente nós faríamos com o código normal. Daria para fazer? Sim, mas com uma biblioteca você economiza código e é muito mais performático, tudo bem? Da mesma forma que nós também podemos trabalhar ali com outro. Eu vou até fazer o seguinte, ó, Ctrl Alt setinha para baixo, nós duplicamos essa tela, essa linha, tá? Outra coisa que nós podemos trabalhar ali é o nosso querido Pi. Olha só, que significa o pi, na verdade, né? Então, o pi, né? Tudo sabe que o número de pi é trabalhado também com relações matemáticas. Então, se nós rodarmos novamente esse código ali, temos o número de pi. Finalmente, sabemos o número de pi para trabalhar com cálculos matemáticos, tá? Para você que trabalha com engenharia da computação, você acaba aprendendo muita coisa de cálculo matemático. Então, dessa forma, você consegue trabalhar com ele, tá? Então, você consegue fazer o cálculo de formas. Então, temos aqui, por exemplo, ó, vamos criar aqui mais um print. Perceba que a biblioteca do Math, ela tem várias configurações, tá? Então, quando eu coloco ponto, lembrando que o ponto é sempre uma extensão de configuração. Quando eu coloco uma configuração e um ponto na frente dele, significa que eu estou estendendo ou adicionando configurações extras a esse cara ou especificando uma configuração que eu quero trabalhar. Olha só quanta coisa pode fazer um simples ponto. Apertei o ponto, olha só, eu posso usar todas essas configurações. Por isso que eu falo, você está estendendo o Math, direcionando para fazer uma configuração ali precisa, tá? E aí, nós temos nosso querido Radian, tudo bem? Para você colocar ali o ângulo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 90. Olha que bacana, tá? Converge para graus para radianos. Então, você tem, não tem Celsius, várias formas de você verificar uma forma, um número, igual você transforma quantos quilos dá em libras, ou quantas libras dá um quilo. Então, esses cálculos que nós podemos fazer, nós vamos pegar, converter em graus para radianos, tudo bem? Então são configurações, todas elas matemáticas que nós podemos realizar. Olha só, eu vou rodar aqui. Então sabemos que radians 90
vai dar um ponto esse monte de número aí que você pode trabalhar, tá? E aí, nós já entendemos que temos um cálculo matemático com math, onde eu posso usar aqui raiz quadrada, pi, radians e outros cálculos aqui que nós podemos trabalhar, tá? E aí, para exemplificar como podemos fazer tudo isso, nós vamos fazer um pequeno exemplo. Olha só que simples. Vamos criar aqui uma função, e nós já vimos aqui em aulas anteriores, uma função. Dentro do Python ele não chama func, dentro do Python se chama def, mas é uma função, tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, calcular área, opa, tem que ser tudo junto, área do círculo, aqui ó, círculo, muito bem. Para você entender que nós vamos calcular a área do círculo ali que vocês têm, tudo bem? E aí, esse cara, eu vou passar dentro dele um raio. Qual que é o raio desse círculo? Qual que é a esfera, o tamanho dessa esfera aqui, tá? Muito bem, o que eu vou colocar aqui, ó, área. Essa área, ela vai ter um cálculo matemático de math.pi, que é para você fazer o cálculo, vezes, olha só, o raio ao quadrado, o ao quadrado, por 2. E aí você tem um retorno, muito bem, um retorno da área dele. Parece simples, né? Então, basicamente, o código é simples. O entendimento matemático é um pouquinho mais avançado. Então você vê que para calcular a área de um círculo, eu preciso calcular o π sobre vezes o raio vezes ao quadrado. Tudo bem? Muito bem. E para isso, agora nós temos que solicitar esse raio. Eu não passei o tamanho do raio. O tamanho do raio, basicamente, é o tamanho desse círculo. Ele pode ter um tamanho muito pequeno, muito grande, mas eu não sei qual que é o tamanho dele. E como que eu vou calcular a área desse círculo? Nós vamos passar, então. Vamos lá. O raio desse círculo aqui vai ser igual a um float, tá? Porque ele não vai ser preciso, não vai ser um inteiro de... É um ângulo de 5 graus, de 4 graus. Pode ser de 5.7, 8.9. Então aí você vai determinar como você vai fazer. E aí, já que eu estou determinando que vai ser um float, para o nosso querido input, olha só. Então aqui, ó, digite. Aqui, ó. O raio do círculo, tá? Muito bem. Vou colocar aqui, ó. Então, o que eu estou determinando aqui? Que o usuário só vai conseguir digitar um float, tá? Se ele digitar uma string, isso aqui já não vai aceitar. Então é uma forma de prevenir algum erro ali, tá? Também temos que calcular a área ali usando a função definida. E para isso nós vamos colocar ali área, tá? A área dele. Então, a área vai ser calcular a área do círculo, olha só. E eu vou passar esse cara aqui dentro do raio. Ou seja, vamos entender aqui o que nós estamos fazendo. Eu não tenho uma função? Tudo bem. Essa função, para ela funcionar, ela espera um parâmetro. Eu coloquei o nome de raio. Poderia colocar um outro nome, tá? Mas o nome que nós colocamos aqui, geralmente é algum número que vai associar aquela configuração. Poderia colocar pipoquinha doce? Poderia, mas eu não saberia o que pipoquinha doce significa. Como eu quero calcular o círculo desse rapaz, então eu coloquei um nome chamado raio, tá? Então, beleza. Olha, função, para você funcionar, eu vou ter que te passar alguma cara. E de onde ele vai vir? Ele vai vir desse rapaz aqui, ó. Tudo bem? Então, olha que interessante. O usuário vai vir aqui e vai digitar o tamanho do círculo, o raio do círculo, tudo bem? E aí entra um cálculo. A área vai executar esse rapaz aqui, a função, pegando o que o usuário digitou. Olha que simples, né? E aí, para exibir esse raio aqui, nós vamos simplesmente colocar um print dele. Opa, print, muito bem. E vamos colocar um F aqui que nós vamos fazer formatado, tá? Bem bonitinho. Se eu esquecer alguma alguma acentuação, me perdoe, tá? Área do círculo, opa. Área do círculo com o raio, então nós vamos colocar aqui raio, tudo bem? E aí nós colocamos a nossa função área, que é a função que vai vindo aqui do retorno, tá vendo? O retorno aqui, ó, área, tudo bem? E para formatar esse cara aqui, nós vamos colocar aqui, ó. Opa, me perdoe.
apenas dois dígitos pós, para não ficar aquele número comprido, tá? Nós estamos determinando somente 2 ali. E agora, nós vamos... Deixa eu somente aqui, ó, tirar esse cálculo aqui, para não ficar muita coisa aqui dentro do nosso... Tá? Vamos simplesmente rodar o nosso cálculo e ele perguntando aí: bom dia, qual que é o raio desse círculo em float? Bom, eu tenho um raio de um círculo aqui que vai medir 5,8, beleza? Então, ele está me pedindo aqui para digitar um float do raio, que eu acho que é, e eu coloquei 5,8. Então, esse 5,8 vai entrar aqui, ó. Então, vai ter uma outra variável que vai pegar a função passando o parâmetro raio que eu disse lá em cima. E aí depois ele vai me mostrar. Vamos ver se vai dar certo. Então, ele fala o seguinte: a área do círculo com um raio de 5,8 é igual a 105. Olha só, mas eu tenho um erro aqui. Meu Deus, agora que eu vi. Aí vocês têm que me ajudar também, né, gente? Ó, eu coloquei fora 1000 perdões, tá? E nem é assim, ó. Eu tô vendo que tá saindo um monte de número aqui com 2F. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Vamos lá, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Muito bem, deixa eu salvar aqui. Vamos novamente, tá? Eu determinei que é, ele não foi. Vamos rodar o código novamente. Ele vai me pedir, eu coloquei 5,8, tudo bem? Então, o raio do meu círculo é 5,8. E quando ele entra nesse cálculo matemático, agora sim, precisamente, ele vai ter lá 5,8 de raio. Ele tem uma área de 105,68, entendeu? Então vocês conseguem entender todo o raio de uma área de círculo através desse cálculo, usando somente uma biblioteca chamada Math, uma biblioteca nativa, tudo bem? Então, próxima aula, nós vamos entender como fazer o import de bibliotecas externas. Vamos baixar uma biblioteca do zero e vamos entender como utilizar, né? Lembrando que o Python tem um material muito vasto, muito grande, e quando você baixa uma biblioteca, seja ele em Python, em Node, PHP, Java, geralmente essas bibliotecas têm ali uma instrução básica de como você pode trabalhar com ela, tá? Dessa forma, trabalhamos ali com o nosso querido Math. Espero que você tenha gostado, espero que tenha valido a pena. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que faltou que você queria ter visto e não viu nessa aula, que nós podemos trazer em uma outra aula extra aí sobre o nosso querido Python. Meu nome é Emerson Souza, sou criador de conteúdo. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima aula. Até!